Fala galera, eu sou Kevin Gomes e vamos para mais um minicast de cirurgia. O episódio de hoje será trauma raquimedular. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Pois é galera, o trauma raquimedular está muito associado a acidente automobilístico, em especial acidente de moto. É muito associado à morbidade, a sequelas irreversíveis, né? E à mortalidade também. Geralmente, o trauma cervical é o mais comum dos traumas raquimedulares, principalmente pela sua vulnerabilidade. Se a gente lembrar, a coluna torácica é protegida pelos arcos costais, a coluna lombar é protegida pelos órgãos abdominais e a coluna cervical é a menos protegida de todas e ainda tem o crânio para sustentar. Então, qualquer mobilização excessiva no trauma, né, hiperextensão, flexão, rotação, impacto direto, pode levar a um trauma cervical bem mais facilmente do que nas demais regiões da coluna, tá bom? Normalmente, quando ocorre trauma raquimedular, não ocorre em apenas um segmento, geralmente ocorre em mais de um, né? Depende, claro, da cinética do trauma associado. É um trauma que está muito associado à morbidade, como eu falei, e claro, o que as provas assim adoram cobrar beleza, o paciente você diagnosticou com trauma raquimedular. O que você faz? A primeira coisa, de longe, disparado que a gente faz é colocar colar cervical. E quais são os critérios? E isso que as provas gostam de cobrar. Quais os critérios para colocar um colar? O mais óbvio de todos é o paciente que tem um déficit neurológico associado, tem dor à palpação na coluna, tem alteração do nível de consciência ou está em uso de substância, está intoxicado. Por quê? Porque você não tem como avaliar de fato aquela dor e tudo mais. Ou que tenha, claro, lesão de extremidades, que também afeta a sua avaliação inicial. Tá bom? E aí, quais são as apresentações do trauma raquimedular? Primeiro e mais grave de todos é o choque neurogênico. O choque neurogênico é quando você tem uma lesão medular que o indivíduo perde o tônus simpático. E aí ele não consegue regular de maneira com a via simpática órgãos importantes do nosso corpo. Então o indivíduo tende a fazer bradicardia, alteração da dinâmica respiratória e até mesmo hipotensão por vasodilatação. Aqui entra o choque neurogênico. Choque neurogênico é um tipo de choque distributivo. Esse é um indivíduo que você pode até fazer uma expansão volêmica inicial para aumentar o volume intraplasmático para combater essa vasodilatação, mas o que vai ser efetivo para vasodilatação é vasoconstricção. Então você precisa de droga vasoativa, tá bom? Não adianta ficar dando volume, que o indivíduo pode ter uma resposta transitória, mas não é permanente. O choque medular, e aí é uma pegadinha de prova, muitas vezes é confundido com choque neurogênico. São duas coisas completamente diferentes. Choque medular é a parada de reflexos e a paralisia transitória flácida abaixo do nível da lesão, que se recupera em 24 a 48 horas. É transitória. Se passar disso aí, é lesão permanente. Outra apresentação é a bexiga neurogênica, a desautonomia da bexiga. Geralmente isso ocorre conforme a lesão. Se a lesão é acima da S2, o indivíduo, a bexiga, ela ainda consegue ter um contato com a medula e consegue ter arco reflexo. Então você não consegue induzir a contração da bexiga, mas o arco reflexo da hiperdistensão provoca uma constricção da bexiga e o indivíduo consegue urinar, mas não o suficiente. Ele às vezes pode até ter residual, mas ele consegue urinar graças à contração involuntária da bexiga. Quando a lesão é abaixo da S2, o indivíduo não consegue sequer ter o arco reflexo garantido. E aí o indivíduo não consegue ter contração nem involuntária, nem autonômica da bexiga. Ela se enche de urina, não consegue sair, às vezes só sai por transbordamento, que é quando ele está tão cheio que começa a extravasar pela uretra. Esse indivíduo que não consegue de jeito nenhum urinar é candidato a cateterismo vesical, tá bom? Ou, a depender do caso, se tiver trauma pélvico associado, sondagem vesical, punção suprapúbica também pode ser feita, tá bom? Já as lesões específicas, assim, quando ocorre lesão óssea, mas não tem lesão medular, por exemplo, que são lesões de coluna e não de medula, existem algumas que as provas não exploram tanto, mas elas às vezes gostam de cobrar uns nomezinhos delas.
Então, vou trazer alguns aqui para vocês terem familiaridade. Fratura da vértebra cervical 1, da C1, chamada também de Atlas, é a chamada fratura de Jefferson. É quando o indivíduo tem uma compressão do crânio, principalmente, por exemplo, traumas de mergulhador. O indivíduo vai mergulhar e cai de cabeça em piscina rasa ou na água do mar, em pedras. Esse impacto do crânio diretamente, ele faz o peso e transmite esse impacto para a vértebra cervical 1. Então, o que acontece? A C1 explode. E aí os arcos anteriores e posteriores se rompem. Raramente faz lesão medular, porque o papel da C1, basicamente, é suportar o crânio e não proteger a medula. A proteção ela ocorre a partir da C2 em diante. Então, raramente isso acontece. Geralmente, a lesão medular ocorre quando essa explosão, a fratura, faz algum tipo de perfuração na medula. Já a fratura da C2, que é a axis, é a chamada fratura do enforcado, que antigamente, quando se enforcava alguém, o indivíduo, com o peso e a força da corda, a atração da corda no pescoço, fazia ruptura e fazia trauma dessa vértebra. Os pedículos de C2, por hiperextensão, geralmente acidente de moto, quando ele é projetado para frente, né, sem capacete, a hiperextensão do pescoço faz com que haja uma fratura dos pedículos e aí o corpo se distrai, ou seja, sofre distração com relação a C3. Ele se desloca e se destaca muitas vezes. Isso pode fazer ruptura de pedículos, né, naquela vértebra. A fratura de Chance, que é a fratura associada ao cinto, geralmente é associada a cinto de 3 pontas. Quando você tem a proteção torácica e a proteção lombosacra com o cinto de 3 pontas e é projetado para frente. A torácica e a lombosacra estão protegidas, mas a transição toraco-abdominal é projetada para frente. E aí, com isso, você pode ter uma distração entre as vértebras ali. Geralmente é muito associada a trauma abdominal, fechado, né, de alta energia. Já quando há lesão medular, ela pode ser uma lesão completa ou incompleta. A lesão completa, mais famosa, o nome da lesão medular completa é síndrome de secção medular. É quando o indivíduo tem, a partir daquela lesão para baixo, tetraplegia, geralmente tetraplegia porque geralmente é cervical, mas você tem plegia dos membros abaixo daquela lesão, perda da sensibilidade, perda da motricidade, perda dos reflexos tendinosos, porque houve uma ruptura completa. Quando há a lesão incompleta, existem algumas lesões que as provas cobram. A primeira é a síndrome central da medula. Geralmente é um trauma que provoca um edema na região central da medula, que acaba fazendo uma inflamação naquela região. Com isso, a apresentação clássica ali é quando o indivíduo tem uma perda desproporcional de força muito mais intensa em membros superiores do que em membros inferiores. A sensibilidade é afetada de maneira variável, não tem muita descrição acerca que as provas cobram. O que você precisa saber é, perda de força de membro superior maior que membro inferior, você pensa em síndrome central da medula. Síndrome anterior da medula, você tem que lembrar que na medula anterior correm as vias motoras. As vias sensoriais correm na região posterior. Na região lateral anterior, existem as vias sensitivas brutas, né? A sensibilidade térmica e dolorosa. Então, é elas que você pode perder nessa lesão, porque é o trato lateral anterior, né? Mas o principal é a paraplegia abaixo da lesão. Sensibilidade tátil e propriocepção ficam preservadas. Já a síndrome de hemissecção, que é quando você tem a ruptura lateral, perde metade, é a chamada síndrome de Brown-Séquard. O indivíduo perde força motora e proprioceptiva do mesmo lado da lesão, mas perde a sensibilidade dolorosa e térmica do outro lado da lesão. Tá bom? E por fim, o síndrome da cauda equina, que não é bem uma lesão medular, é uma lesão radicular, porém intracanal da medula, né? Então, acaba que essa cauda equina é importante porque ela tem uma regulação importante de estruturas ali do períneo. Então, o indivíduo com a síndrome da cauda equina, com as rupturas de nervos, né, na cauda equina, o indivíduo tem anestesia em cela, disfunção erétil, alteração do tônus retal, propiciando ele a não ter continência fecal e incontinência urinária também agregados, que são os marcos, assim, eu diria que mais importantes para se lembrar da síndrome da cauda equina. Tá certo, galera? Então, assim, não se preocupem que a abordagem terapêutica não é cobrada em prova. Geralmente, o que se cobra em prova são as lesões específicas, são as lesões medulares, lesões
de coluna vertebral, para vocês lembrarem do nome e da apresentação. Tá bom, galera? Então eu espero que com isso vocês consigam ir bem nas provas de cirurgia, principalmente aí do trauma. Caso queiram mais conteúdos como esse, acesse www.mrplus.com.br e até a próxima!